Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, repostando o vídeo de Oshinoko, porque o vídeo teve uns problemas com direitos autorais, então só pra eu não perder esse vídeo, tô colocando ele novamente aqui no canal. Então, se você já assistiu, assiste de novo. E é isso aí, fique com o vídeo. Valeu! Caveira desuか? これ for businessman 森がれがろですか? どうしてアイドルファンアニーなんでこれはアニタですが戦いアニタですがどうしてくれのどうしてアニータですか? これはだオリティカルシティオピニオンそれはカベラちゃん大丈夫だやめてくださいアニタちゃんカベラちゃんどうでしたバナナシエルエンフォロリアと新年だよいんなよわたマジクル異世界レカベラちゃんリボルドあんたのベラのだよConclusão aí Brasil, a pergunta que fica, o que tem tatuado no Danita? Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo o review dos 4 primeiros episódios de Oshinoko, anime esse que chocou os fãs do mundo dos animes. Oshinoko vem com uma premissa curiosa, de um fã de uma idol que morre e reencarna como filho dessa mesma idol, tendo um primeiro episódio em formato de longa-metragem, que fez os otaquinhos do mundo ficarem com o bumbum em chamas. Ai meu Deus, que obra-prima! Meu bumbumzinho está a arder no fogo de Satanás. Ai meu cu! No vídeo de hoje vamos ver se Oshinoko é tudo isso mesmo ou se vai flopar, bebê. Curta, compartilha, comenta, dá like, torne-se membro e sem mais demoras, bora lá. Goro é um médico ginecologista no interior do Japão. Devido a uma jovem paciente que acabou morrendo ser grande fã de uma idol chamada Ai Hoshino, Goro acaba por sentir simpatia por essa idol e posteriormente se torna fã dela. Como um revés inesperado do destino, a Ai Hoshino acaba indo parar no hospital que o Goro trabalha, então temos a revelação que ela está grávida de gêmeos. Sendo ela uma figura pública de extremo sucesso, tudo deveria ser deixado em segredo. Um fator agravante é que a Ai tem apenas 16 anos, o que faria de tudo um grande escândalo midiático, com o Nelson Rubens e o Leão japonês fazendo os programas de fofoca muito louco. Pois além dela ser de menor, existe toda essa cultura e essa mística no Japão de que idols são figuras meio que imaculadas. Sendo que a gente teve já diversos casos reais de idols que tiveram que ir a público para pedir desculpa porque simplesmente tiveram algum envolvimento amoroso com uma pessoa e tudo mais, né, fora do casamento, né, não eram casados e deram uma pente rala ali, né. Por mais bizarro que pareça, é isso que acontece. Existe toda essa imagem da idol ser uma figura quase que divina e que deve ser mantida assim para o público. E é nesse contexto que um fã enlouquecido acaba indo ao hospital e Goro, em uma tentativa de descobrir o que estava acontecendo, tenta perseguir o maluco e acaba sendo morto. Como se trata de um anime, obviamente não acabaria aí, já que o Goro reencarna no bebê Aquamarine Hoshino, nada menos que um dos filhos recém-nascidos da Ai Hoshino. E a parte mais bizarra é que o Goro agora, no corpo desse bebê, ou basicamente reencarnado como Aqua, né, mantém as memórias do passado. Isso juntamente com sua irmã gêmea Ruby, que também é uma fã da Ai, que reencarnou. E a partir daí, ambos vão seguir em sua nova vida, vendo de perto como é o mundo do show business, cheio de mentiras, podridão e putaria sem limite. Muito sexy! Tendo uma ótima construção no primeiro episódio, que escalona de forma surpreendente, mostrando inicialmente um médico idiota, fã de uma idol que claramente não produz um conteúdo para a idade dele, né, passando por um revés absurdo de reencarnação, seguindo assim para uma crítica social foda sobre o mundo do entretenimento, acabando por surpreender com um final chocante e bastante inesperado de fato, transformando a história assim em um mistério investigativo baseado em vingança, obsessão e muito samba no pé. A adaptação direta do mangá de Aka Akazaka, criador do também ótimo Kaguya-sama, Oshinoko, ganhou sua adaptação pelo estúdio Doga Kobo, que eu particularmente desconhecia quase que por completo, sendo que feito por eles eu só conheço mesmo o anime de Himoto Maruchan,
É um estúdio que faz mais animes de cotidiano, ou comédias românticas mais bobinhas e tal. Se a gente considerar também a equipe, não traz ninguém de grande renome, pelo menos eu não localizei ninguém de grande renome, tendo na direção Daisuke Hiramaki, que fez alguns trabalhos nesse mesmo estúdio, mas de maior destaque fez a função de animador principal, ou Key Animator, no anime Naruto Shippuden e nos filmes The Lost Tower e Blood Prison do Ninja Lourinho. Já posso adiantar que tecnicamente Oshinoko é muito bom e não apresenta falhas tão notórias, e é bastante surpreendente até se considerarmos que a equipe e o estúdio não fizeram nada de grande impacto técnico na indústria até o momento. Segue aquele padrão de qualidade inteligente, cenas que exigem mais como os momentos de show da Ai ali, ou partes com grande movimentação e enquadramentos dinâmicos, ou mesmo mais dramáticos, possuem um nível de qualidade absurdo. Já partes mais calminhas e de diálogos mais despretensiosos tendem a ser mais simples. Como falei, é um padrão de qualidade inteligente que prioriza os momentos chaves, já que entrega algo de alto nível apenas quando necessário. Visualmente é muito bonito, com cores muito marcantes e vibrantes, com destaque aos olhos dos protagonistas e dos personagens mais importantes, e que tem um pé no entretenimento e nas artes ali, né? Meio que os olhos brilham, os próprios olhos da Ai, né? Tem estrelas ali, basicamente seria uma alusão a ela ser uma estrela e blá blá blá. Isso é alguma coisa bem superficialmente que eu interpretei de primeiro momento. Pode até ser que venha a ter um significado maior futuramente. Mas de qualquer maneira, esses personagens, como eu falei, que tem um pezinho na arte, no entretenimento ali, no showbiz, que são importantes, eles têm um padrão de cores diferenciados, né? A trilha sonora, que ambienta a obra, ao menos pra mim, é ok, pontua bem nas cenas e cumpre sua função. No que diz respeito à música tema e tudo mais, segue uma linha mais voltada para o J-pop, já que trata-se de uma obra sobre o universo, né, das idols e do pop japonês basicamente. Sendo assim, quem não curte esse estilo de som e esse estilo de universo, não deve curtir muito essa parte, né, e provavelmente não vai curtir tanto assim o anime. Antes de ir para a parte com spoilers, e de fato falar dos acontecimentos desses episódios, caso você queira assistir primeiro o anime para depois vir aqui para essa parte do vídeo com os spoilers, fica aí a seu critério. Oshinoko possui um primeiro episódio sim, muito surpreendente. Não adianta o otaquinho cult que assistiu Páprica e não aceita nada menos que isso, torcer o narizinho e dizer que não é bom, porque de fato é, né? O primeiro episódio de Oshinoko é muito bom e justifica assim o barulho que a obra causou. É construído de uma maneira que escalona em acontecimentos e vai pouco a pouco envolvendo e mostrando que é muito mais do que uma sinopse maluquete, que só existe ali para chocar e causar alvoroço. A decisão da produção do anime em trazer esse prólogo e um grande primeiro episódio, além de ousada, foi muito acertada, já que, se analisarmos friamente, é necessário ter todas as informações apresentadas para podermos seguir com os acontecimentos da obra. Se tudo que fosse apresentado ali tivesse sido trazido em episódios, né, em 4 ou 5 episódios que seja, não ia ter tido o mesmo impacto, porque provavelmente o pessoal ia largar no primeiro ou no segundo episódio e tal. Do ponto de vista do marketing, os caras deram um tiro muito certo, porque tá todo mundo falando de Oshinoko, basicamente. E isso, exatamente por ser o primeiro episódio, ter sido entregue de uma maneira diferente até do que vemos em outras obras, né? Como eu falei, num formato de longa-metragem, de filme, podemos chamar assim. E é até curioso, por se tratar de uma obra que fala do mundo do entretenimento e do mundo do show business e de como fabricar coisas que fazem sucesso. Acaba sendo curioso e engraçado também nesse ponto de vista. O fato da obra ter passado Fullmetal Alchemist no My Anime List e não que os 10 mais da plataforma lá sejam um grande parâmetro para qualidade, já que temos Kaguya-sama e Bleach, o arco Seinen Kessenhen, entre os 10 mais. Não é que sejam ruins, tá? Antes que alguém comece a dar chilique aí. Longe disso. Mas venhamos e convenhamos que tem coisa muito melhor do que esses dois pra estar no top 10 de melhores animes de todos os tempos. Mas enfim, isso na verdade diz muito mais a respeito ao fato de que vivemos num período onde um maior número de pessoas tem acesso à internet, de uma maneira massiva até, e de que a tendência é que isso vá crescer exponencialmente a cada dia que passa, né? Do que de fato a qualidade das obras. É muito mais relacionado ao apelo que a obra tem e ao número de pessoas que têm acesso a ela do que qualquer outra coisa. Porque se compararmos Oshinoko, que é um anime, um mangá, enfim, que está em andamento ainda, com a obra totalmente finalizada e estabelecida, como é o caso de Fullmetal Alchemist, e que é conhecidamente um dos mangás barra animes com uma história muito bem concluída e que atendeu todas as expectativas dos fãs, é bem absurdo de uma maneira geral que Oshinoko seja considerado melhor que Fullmetal. Midiaticamente falando, o impacto da obra é justificável, mas ela tem muito ainda a se provar para que depois da sua conclusão possamos avaliar o seu lugar na história da animação japonesa. Até porque o episódio inicial é o ponto mais forte, mas também pode ser o calcanhar de Aquiles da obra,
já que ela meio que, querendo ou não, colocou para si mesma um sarrafo muito alto. Se futuramente a série não corresponder e trazer episódios que não estejam no mesmo nível desse primeiro, vai ser bastante decepcionante. Mas aí só com um tempo para podermos saber e avaliar com maior frieza e naturalidade. Vamos então para os spoilers. Let's fucking go, boys. Na parte em que eu falo que Oshinoko escalona de uma maneira muito boa, bem como principalmente desse primeiro episódio. Começa de uma maneira bem besta e até bem descompromissada, e vai aos poucos se tornando algo bastante grandioso e que surpreende. O anime começa com um médico ginecologista Goro Amemiya, alguém de certo modo bastante patético, sendo ele um homem adulto totalmente aficionado pela cantora Ai Hoshino, uma cantora idol que faz parte ali de um grupo de grande sucesso. Como tudo na cultura japonesa, idols não são simples cantoras ou cantores, mas tratam-se de figuras idealizadas para serem algo quase que perfeito e se tornarem símbolos de adoração para o seu público, sendo quase sempre pessoas bastante jovens, ali entre os 14 até uns 16, 18 anos, né? E que devem seguir o script dos seus personagens mesmo quando não estão no palco para passar essa imagem de perfeição. Fator esse que gera inúmeras controvérsias e escândalos com idols que são pegos saindo, entre aspas, da linha, né? É interessante porque isso é meio que o padrão da cultura japonesa, né? Lá que é um ambiente bastante rígido ainda, com muita cobrança, e acaba sendo cercado por esse paralelo bizarro do tradicionalismo japonês para sustentar aparências e mentiras de uma sociedade podre também, como todas, tá? Agora você, Imperatriz do Japão. E quais são minhas obrigações? Lava louça leal. Vai tomar sua gu. Esse fenômeno das idols, assim como grande parte dos fenômenos no Japão, veio quando o país voltou a receber material ocidental, tendo que a grande inspiração e o que motivou esse movimento de idols foi o filme Cherchez l'idole, Je parle français, filme de 1964, que conta a história do ladrão Richard e seu roubo de um diamante periculoso, conhecido como Milene de Mongeau. A atriz que protagonizava esse filme, Sylvie Vartan, acabou sendo a personificação para a base do que seriam as idols japonesas. Alguém que canta, dança, sapateia e encanta com o seu rebolado e samba no pé. Bastante curioso, né, que o Japão, depois que ele se abriu para o Ocidente, né, isso de uma maneira geral, mas do meu ponto de vista depois da Segunda Guerra, mas o Japão sofreu uma grande influência do Ocidente. A gente tem vários movimentos sociais, musicais e artísticos, né, que têm influência do Ocidente, como é o caso das Gothic Lolita ou mesmo o J-Rock e os Visual Kei, né? Ó, falei inglês bonito da porra agora, hein? Esses que são bastante influenciados pela cena do glam metal ali dos anos 80. E aqui, com as idols, não é diferente. Sendo assim, o Goro, mesmo que de maneira vergonhosa, acaba por ser um grande fã da cantora Ai Hoshino, mas isso até que acaba sendo por um motivo relativamente nobre, já que anos antes ele acaba perdendo uma paciente que era a jovem Sarina. Ela, que era grande fã da cantora, tinha a cantora como alguém que lhe dava forças e inspirava, né? Já que ela era alguém tão doente e sem perspectiva. O médico passou a admirar e entender como aquela mentira, entre aspas, criada e idealizada de uma idol perfeita dava tanta força para uma criança doente. Nick que o mundo dá uma guinada quando a dita idol aparece no hospital, buchuda e de gêmeos. Ninguém sabe como aconteceu, né? Olha que coisa louca. Ai meu Deus, eu tava andando na rua, escorreguei, caí quicando 36 vezes na pica. 9 meses depois veio 2 bacurizinhos. Ninguém sabe. Uma putaria do caralho, ninguém se importava. Isso seria um grande escândalo para a carreira da moça se fosse descoberto. Então ela é afastada do grupo. E sim, de fato existiu. Há um diálogo, inclusive no anime, sobre a possibilidade de um aborto. Lembrando que no Japão isso é legalizado, tá? Mas o Goro acaba dizendo para ela que é uma escolha que só cabe a ela fazer. E aí, vida que segue, né? Literalmente. Existe um certo tom que eu acredito até ser proposital de passar um pouco de desconforto, já que trata-se de uma menina de 16 anos que tá grávida. Nesse ponto a gente já tem todo o contexto passado, inclusive pela própria Ai, e é uma coisa que vai ser mais aprofundada posteriormente, de que o mundo do entretenimento é um mundo de mentiras e sem vergonhices. É legal porque a naturalidade que a Ai trata toda essa situação, que inclusive faz parte do script dessa personagem, dessa persona que ela criou, de levar tudo com uma certa doçura, dizendo inclusive que ia fazer o parto normal, né? Mesmo ainda não tendo um corpo plenamente desenvolvido para parir, basicamente. Eu tô grávida.
Você é maluca? Como é amplamente divulgado na sinopse da obra, como eu falei anteriormente, o Goro é morto e renasce como Aquamarine Hoshino, filho da Ai, sendo que a sua irmã gêmea nessa nova vida, Ruby Hoshino, nada menos do que a Sarina, a garota que mudou a percepção do Goro sobre a idol em questão. Mas até o momento isso não foi revelado para ele, então provavelmente é algo que deva servir de momento de grande revelação futuramente. O fato curioso é que ambos mantêm suas consciências da vida passada de uma maneira total e plena, e é a partir daí que a gente tem os acontecimentos se desenvolvendo gradativamente ao longo desse primeiro episódio. Vale destacar, o que eu não falei antes, mas o anime tem muitas sequências de humor bem engraçadas de fato, como por exemplo quando os gêmeos são levados a um show ali da sua mãe, e surtam, basicamente, começam a fazer as coreografias muito doidas ali. Cheirou o Nescau, tá ligado? As crianças viradas no capeta. Nescau, energia que dá gosto. Maconhado e drogado. Ou mesmo quando eles fingem ali que são enviados de Deus pra evitar que a Miyako, que é a mulher do agente, é uma personagem que até tem uma certa importância futuramente, ela é a mulher do agente da Ai, que ela tava insatisfeita ali por ter se tornado uma babá, e resolve tentar ali vender esse escândalo da Ai estar grávida para tabloides de fofocas e tudo mais. São todos momentos bem engraçados e tem isso bastante nesse primeiro episódio e posteriormente tem bastante momentos cômicos também. A parte que eu falei sobre a crítica ao mundo do entretenimento vem em doses cada vez maiores, principalmente quando a gente tem a inserção do diretor de uma novela que a Ai vai participar, que é o Taishi Gotanda. A frase que ele diz que a indústria do entretenimento é um mundo de negócios e que não tem nada a ver com arte é muito forte e impactante, cara. Dentro desse contexto, a gente já vinha sendo mostrado de que a Ai sabia que vivia em um mundo de mentiras e de que era um personagem basicamente, não era ela de fato, mas quando Taishi descreve ao Aqua que tudo ali era uma troca de favores, algo que tinha que ser orquestrado para entregar um produto que vendesse, é bem bizarro, é bem chocante até de certo modo. Não é sobre os atores que tinham um maior talento em transpor as emoções nem nada do tipo. Era sobre montar no set um time que tornasse aquela obra atrativa ao público-alvo, né? Tanto que futuramente, quando temos o Aqua atuando em um filme que sua mãe participava, ele se sobressai porque entrega exatamente o que é preciso. Nem de longe ele era o melhor ator ali, que no caso era Jovem Kano, mas ele fez o que era preciso para tornar a cena basicamente vendável. É bizarro porque do lado de cá, ou basicamente do lado do mundo real, vamos chamar assim, do lado fora do mundo do entretenimento, existe essa ilusão de que o mundo da arte é um mundo mágico, que é cheio de pessoas que vencem pelo talento e tudo mais, mas aqui em Oshinoko, ele acaba trazendo essa mensagem barra crítica, barra entenda como quiser, que o mundo corporativo do show business e da arte é tão sujo como qualquer outro. Na verdade, provavelmente até pior. Temos mais alguns momentos bastante tocantes e emocionantes com a Ruby, que teve em sua vida passada um corpo doente que vivia de hospital em hospital, basicamente. E é nessa segunda chance que ela teve a oportunidade de viver coisas que nunca pôde na sua vida passada. Acaba sendo, por mais que boba e batida, né, aquela mensagem da gente meio que dar graças a Deus de ter o básico, né? O episódio segue construindo que a Ai, mesmo sendo alguém que aceitou a parte suja do ambiente do seu trabalho, é uma daquelas pessoas que foi destinada para isso. Ela pouco a pouco vai entendendo o jogo e se adequando desde o detalhe mais maçante ao mais prazeroso de executar. E foi por isso que ele conseguiu prosperar por tantos anos. E aí, a Ai Hoshino é alguém que aceita, abraça e de fato até gosta das mentiras que envolvem o mundo do entretenimento, até sacrificando muito da sua própria vida e personalidade para chegar onde ela quer. Questões abordadas que eu achei bastante interessantes aqui em Oshinokoi, vem próximo à conclusão desse mega prólogo, né? Primeiramente, e se eu não me engano é abordado com a Sarina / Ruby, quanto a figura de um ídolo, né, de um símbolo, é importante para as pessoas comuns, entre aspas, né? Temos tido uma enxurrada de ídolos que aparecem, mas logo caem em desgraça por alguma fala ou atitude basicamente humana, né? E acabam por ser cancelados, perdendo a fama e a idolatria que alcançaram. Aqui no anime, a Ruby diz amar tanto a Ai, por ela conseguir se manter tão intacta, positiva e com sua mensagem de amor, para que assim consiga manter a sua persona e se manter como um símbolo para as pessoas. Isso é algo que a gente vê também, claro, de uma maneira mais caricata, cheia de arquétipos e personas, mas é apresentado de uma maneira bem interessante também no Boku no Hero, que vemos basicamente ali com o All Might, né, que é alguém que é um símbolo da justiça e esperança para o povo. E o outro ponto que eu quero mostrar, que tem relação a isso que eu falei da parte humana do ídolo, que é a cena mais impactante desse episódio e que casa bem, vem na conclusão do episódio,
a Ai acaba por entrar em contato com o pai das crianças, ele uma figura misteriosa que até então não havia aparecido, e isso que parecia ser só um fato isolado acaba tendo uma conclusão bastante trágica. No que parecia ser um dia comum, a Ai vai atender a porta e acaba sendo surpreendida por um homem que a esfaqueia na barriga. A construção dessa cena é perfeita e se assistiu a Oshinokoi no escuro, sem saber nenhum spoiler nem nada, você vai se impressionar com essa cena, cara. Porque a obra basicamente não deu nenhum grande indício de que seguiria esse caminho e ocorreu em um momento calmo, onde parecia que apenas tudo ia seguir normalmente. Mas não. O assassino basicamente era um fã revoltado que diz estar decepcionado pelo fato da Ai ter tido os filhos e ter quebrado ali, entre aspas, a promessa, porque dizia que amava os fãs, mas tudo não passava de mentiras. É muito interessante e emblemático porque a Ai se mantém firme, a persona dela, né, que dizia que amava os fãs, mesmo ele tendo lhe causado um ferimento mortal, ela ainda o amava. Isso meio que dá uma destruída básica ali na mente do maluco, que ele sai correndo. Depois é revelado posteriormente que ele se mata e tudo mais. Basicamente temos a Ai em seus momentos finais com o Aqua nos braços, temos a Ruby fica trancada do lado de fora escutando toda essa situação e também conversando com a mãe. Ficou uma cena muito bonita, muito triste e bastante emocionante de fato. A gente tem um conflito bem interessante da Ai com a sua persona, porque ela se incomodava com o fato de que ela tinha que dizer que amava os fãs e ela de fato não amava os fãs, olha que coisa louca, né? Isso tudo gerava um grande incômodo nela, que nunca havia dito que amava os seus próprios filhos e acaba por fazer isso em seus momentos finais. A cena ficou bastante pesada, cara, é bastante agressiva, mesmo não sendo tão explícita, mas toda a carga emocional e dramática se deve ao que foi construído até aqui. Após a sua morte, entra a citação que eu fiz sobre os fenômenos que surgem na internet que acabam sendo cancelados, que é quando a internet magicamente descobre que, eles são seres humanos que têm muitos defeitos, olha que coisa, né? Aliado à narração do Aqua, falando que a morte da sua mãe foi esquecida poucos dias depois, juntamente com a cena em que a Ruby lê as pessoas criticando a Ai, dizendo coisas terríveis ali, como que isso é o preço da fama e tudo mais, traz um lado podre do ser humano, basicamente. A crueldade do público e muitas vezes esquecer que o ídolo, né, ainda é uma pessoa. Esse pensamento podre, basicamente, mas é o preço da fama, né, ganha muito dinheiro pra isso. Se a gente for analisar friamente, é bastante baixo. Logicamente, o cara que matou a Ai aí é um exemplo extremo, né, que não é impossível de acontecer. A gente já viu inúmeros casos na vida real de fãs que mataram um ídolo porque ele faz uma coisa que não o agrada. No caso da Ai aqui, olha que coisa absurda, ela teve filhos, né? Mas se você for analisar friamente o público, né, querendo ou não, acaba sendo muito cruel, sim. Isso ainda mais hoje em dia. Se algo não é totalmente como o fã quer, mas a gente dá dislike, se desinscreve, para de seguir, bloqueia e cancela, né? Em casos mais extremos, assim como o fã da Ai parte para situações extremas. A idolatria acaba, querendo ou não, por ser algo que desumaniza a pessoa e a torna alguém sem falhas ou erros. E uma sociedade que, inclusive, a percepção de certo ou errado está bastante desvirtuada, né? Acreditar que alguém está sujeito a todo tipo de críticas porque não atende a uma expectativa criada por você, ou pelos fãs, ou pela gente, que seja, né? Bastante cruel e desumano. Achar que alguém deve ser tratado mal porque tá naquela função e é pago pra isso, né? É bem idiota, né? É bem filha da puta. E a gente nem precisa ir muito longe e considerar só o exemplo que o anime traz aqui do mundo do entretenimento, né? Além disso, quando o Aqua diz que conforme a neve caía e cobriu o chão, meio que parece que cobria também a lembrança da morte da Ai. É também mais uma constatação cruel de como que a vida humana hoje em dia tá meio que banalizada, né? Tá todo mundo correndo, tá todo mundo trabalhando, produzindo, né? Louco, né? Estressado. E basicamente ninguém tem tempo de ficar sofrendo por uma morte de uma pessoa, não é mesmo? É naquelas, se não é no seu rabo, você não vai sentir. O ser humano meio que se tornou, com o tempo, muito frio e sensível à vida humana de uma maneira geral, infelizmente. Tendo todo esse contexto, vemos que a Ai, mesmo nos seus momentos finais, se manteve firme em suas convicções, se a gente considerar mesmo que fossem convicções doentias por alguém que acabou se inserindo num contexto ali que basicamente era danoso, né, para ela mesma. Então, cara, querendo ou não, Oshinoko aborda esses temas nesse primeiro episódio de uma maneira muito, muito boa, e eu acredito que deva levar isso para o decorrer da obra. Sendo assim, depois de todo esse grande prólogo entregue, que dá um grande peso a tudo que vai vir, temos o objetivo principal do anime colocado em prática. O Aqua acaba percebendo que tudo que envolveu a morte da sua mãe foi muito estranho, e que leva ele a perceber que o único que poderia ter ligação com a morte da moça seria o pai deles, já que ele foi o único fora do
círculo de pessoas que conviviam com ela que teve algum contato com a Ai. Lembrando que todas as pessoas que tinham algum tipo de conexão com ela, era tudo muito restrito. E tudo para ocultar o fato ali dela ter tido filhos já, né? Sendo assim, temos o Aqua, que vai dedicar sua vida para achar o seu pai e matá-lo, como ele mesmo diz, né? Levando em conta que ele considera que o pai dele foi o mandante de tudo, né? A gente segue para os episódios 2 e 3, que basicamente cobrem o início da busca do Aqua por justiça, enquanto a Ruby busca seguir os passos da mãe em se tornar uma idol. Aqui a gente vê que o Aqua meio que se tornou um pick blind da nova geração, frio e calculista, disposto a tudo para atingir seu objetivo, e vemos isso quando ele fica por 4 anos diariamente tentando desbloquear o celular antigo da mãe dele, que ali ele conseguiria os contatos dela para investigar se é algum deles que seria o seu pai, né? Ele acaba se reencontrando com a Kana, isso que leva ele a Masaya Kaburagi, um dos nomes que estavam na agenda do antigo celular da mãe dele. E todo o objetivo do Aqua basicamente é pegar alguma amostra de DNA dessas pessoas que ele suspeita para poder ir no ratinho, fazer um exame de DNA, né, e descobrir quem é o pai dele, para assim finalmente por fim a sua vingança. Os manos pedem, as minas querem dar, depois vão pro ratinho pra fazer DNA. Zé da manga. Inegavelmente é uma construção muito boa de uma trama e uma motivação inicial que por si só carrega boa parte da obra. E acaba nos levando a querer saber como que essa bagaceira vai acabar. De um ponto de vista geral, os 2 episódios seguintes são relativamente mornos em comparação com o primeiro, o que me leva a crer que talvez por ter um primeiro episódio tão avassalador como foi aqui, colocou um parâmetro alto demais, que talvez a própria obra não consiga atender futuramente. De qualquer maneira, não são episódios ruins, tá? Longe disso. Eles são bem ok, e até se a gente considerar o ponto em que a história tá de boa, mas obviamente vai precisar impressionar mais a partir daqui para justificar e manter o hype que o anime alcançou devido ao seu ótimo primeiro episódio. O 4º episódio de Oshinoko traz a continuação dos acontecimentos, com um foco interessante na personagem Kana, que é aquele tipo de prodígio juvenil que teve muito reconhecimento e sucesso no passado, mas que agora tem que aceitar que não tem mais a fama de outrora. Mesmo que tenha melhorado bastante no quesito de atuação e talentos e tudo mais. É muito interessante aqui como eles abordam essa questão de uma pessoa que teve um grande sucesso, depois de um tempo simplesmente foi esquecido, basicamente, que é o que acontece aqui com a Kana. Novamente a gente tem essa faceta meio que cruel do público, né? Que diminui ela porque não se manteve no topo, mas basicamente não sabe qual que foi a caminhada da garotinha aí. Nesse episódio a gente também tem o Aqua, que devido à sua dedicação em atingir o objetivo de chegar o mais próximo possível de sua mãe, em questão de talento e capacidade e tudo mais, estudou a cena e tudo basicamente ali, né, que precisava, nível que ele consegue engrandecer o ator medíocre que contracenava com eles nessa cena. Por mais bizarro que possa aparecer, mas nessa cena ficou muito bacana. E o Aqua meio que salva essa produção capenga ali no último episódio dela. É confirmado que o tal diretor não é o pai do Aqua de fato, mas ele conhecia uma pessoa que se encontrava frequentemente com ela, iria passar essa informação pro Aqua se ele integrasse ali um reality show, que falava que o Aqua tinha um rosto muito bonito. Então nos próximos episódios o Aqua vai participar da Fazenda, basicamente. Merda, hein? Tem mais algumas interações da Ruby, alguns outros personagens novos e tal. Mostra um pouco da frustração dela em ainda não estar trabalhando no mundo do entretenimento, né? Mas em um balanço geral, todos esses episódios, depois do grande prólogo de Oshinoko, são bem balanceados em questão de tensão dramática e humor, demonstrando que a obra deve carregar a trama ao longo da temporada sem grandes reviravoltas, e isso até a sua conclusão, obviamente. Mas basicamente é isso. Eu vou deixar para falar da abertura e do encerramento do anime com o decorrer dos reviews, até para o vídeo não ficar mais longo do que já tá, e também para que eu possa avaliar melhor as lindas canções, suas letras e suas cenas de abertura e encerramento. De qualquer maneira, deixa aí nos comentários o que você achou desse anime, e se você acha que Oshinoko vai ser o lacre dos animes, ou vai flopar, bebê. Também diga se você quer que eu continue com os reviews dessa bodega, lembrando que, como sempre, eu preciso que tenhamos um ótimo retorno para que eu possa continuar com os reviews de Oshinoko. Se você assistiu o vídeo até o final e chegou até aqui, deixa a hashtag MataramMainha, que aí eu vou saber que você chegou a assistir o vídeo até o final.
Não esqueça de deixar o like maroto se gostou do vídeo, inscrever-se no canal e tornar-se membro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!